Bom, queridos amigos, esse é o bloco do canal Raciocínios Espíritas, Raciocínios Rápidos. Estamos aqui diante de uma pergunta que inclusive foi formulada por nossa companheira e colaboradora do Raciocínios Espíritas, Viviane Costa Pinto. Ela pergunta, uma pergunta de fôlego, aliás, né? Como transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos. O tema não é fácil, é difícil abordá-lo em poucos minutos. Aliás, o próprio pensamento, o tema pensamento, é um tema tão difícil que em algumas áreas do conhecimento humano, pensadores e estudiosos tomam per si a ideia de que o pensamento existe e nada mais, e não o examinam. Inclusive, dentro da filosofia, há uma tendência de que o pensamento é um conceito que se aceita tacitamente, sobre o qual não se estabelecem muitas colocações. Inclusive pensadores materialistas, né? A gente pensa, por exemplo, na literatura de Hegel e outros, que faz aquela dicotomia entre matéria e espírito. Para esses pensadores, espírito não é o mesmo espírito que a gente fala na doutrina espírita. Espírito tem a ver com tudo aquilo que não é matéria, ou seja, tudo aquilo que é metafísico, que é normalmente o pensamento. Então a divisão que se faz é o seguinte: matéria, o mundo sensível, e o pensamento, que seria o espírito, da ordem do espírito, e não necessariamente algo imortal, né? Então a gente tem isso na história da filosofia, na tradição filosófica, na tradição científica também, a ideia do pensamento não ser palpável, não ter aquela apresentação da matéria no sentido conceitual do empirismo, né? Da matéria que ocupa um lugar no espaço, etc. E então há essa dicotomia, né, histórica entre espírito e matéria, e por isso o pensamento tradicional, filosófico, cultural, tende a aceitar o pensamento como algo que é impassível de muita análise, de muito estudo e de muita conjectura. Há uma dificuldade conceitual e metodológica, que é: como é que eu, filosoficamente, vou tentar entender o pensamento, se para entender o pensamento eu tenho que usar o próprio pensamento? Para eu examinar algo do ponto de vista epistemológico, filosófico, científico tradicional, eu observo o objeto observado para descrevê-lo, examiná-lo e ter uma certa relativa imparcialidade sobre aquilo que eu examino instrumental e metodologicamente, né? Então, por exemplo, eu pego um celular e eu descrevo as características do celular, eu examino a sua realidade, não apenas no sentido da matéria que ele compõe, mas também as suas funções. Mas como é que eu me afasto do pensamento para examinar o pensamento se eu estou mergulhado nele, se eu não consigo não pensar? Se a função do pensamento está o tempo todo online, o tempo todo ligada. É impossível a criatura não pensar. Ainda que a gente fale, não, em determinado momento eu não pensei. Na verdade, eu estava pensando. Ainda que eu estava pensando no nada. Mas eu não estava em nada pensando, que é diferente. Então, como é que eu estudo e entendo o pensamento se para fazê-lo eu preciso utilizar do próprio pensamento para entender o pensamento? Boa parte da cultura tradicional desconsiderar a necessidade de examinar o pensamento e tomar ele como algo real, que é imaterial. A gente vai ver dentro da literatura espírita, aí é um outro tema que eu não vou examinar, não vou abordar agora. André Luiz fala isso, principalmente em Evolução em Dois Mundos, que o pensamento para o espiritismo é também matéria, aquilo que André Luiz chama de matéria mental. Mas esse é um outro assunto. O pensamento é algo muito complexo, é um desafio tão complexo, tão difícil, que é difícil a gente entender, e eu acredito que as ciências acadêmicas, inclusive as ciências comportamentais, psiquiatria, psicanálise e psicologia, ainda estão engateando no entendimento do pensamento. Então, como fazer para redirecioná-lo, que é a pergunta? Como fazer para canalizá-lo, para substituí-lo, para transformá-lo? Não é algo simples, não é algo de um momento para o outro, porque o pensamento também é uma função que está relacionada a hábitos. Como tudo no ser humano se submete e está subordinado a condicionamentos, a reflexos condicionados, para me utilizar de uma expressão técnica, ou seja, a automatismo, o pensamento também é um circuito que acaba se reproduzindo com aquilo que predomina, que eu mais agasalho, que eu mais vitalizo, que eu alimento cotidianamente. Na carência de um direcionamento consciente, aqueles hábitos anteriores tendem a preencher os chamados espaços vazios, como diz Joana de Ângeles. Então, se eu, por exemplo, paro para relaxar,
para tranquilizar ou para não pensar em algo específico, normalmente os hábitos que eu acalento, que estão armazenados abaixo da linha da memória consciente, irrompem e tomam conta da minha tela mental. Então, aquilo que eu venho agasalhando, negativo ou positivamente, faz os meus hábitos e tendem a predominar se eu não exerço um esforço muito grande para direcionar para um lado ou para o outro. O que é que eu quero dizer com isso? Que o pensamento não vai ser transformado na base da violência, na base da briga. Quanto mais eu brigo, mais eu reforço. É aquela velha tese, se não me engano, atribuída a Nietzsche, né? Tudo aquilo que eu resisto persiste em mim. Tudo aquilo que resiste persiste. Então, é assim que é no mundo mental. Em tudo em que eu estabeleço uma espécie de conflito e de resistência àquilo que eu não queira pensar, na base da repressão, na base da negação, tende a permanecer e, de vez em quando, sabotar o meu mundo mental. Então, o que fazer? Aceitar, agasalhar, reconhecer os pensamentos negativos que se tem e treinar outras paisagens. Sem combate, mas, ao mesmo tempo, fixando-se em hábitos positivos, em hábitos saudáveis. Muita gente me pergunta e me faz assim, não, mas eu começo a concentrar em algo positivo e até dói a cabeça e até fico tenso. Então está fazendo de maneira errada. Porque pensar positivamente deveria relaxar. Concentrar não deveria gerar tensão, gerar contração, gerar perturbação. Muito pelo contrário, o concentrar é justamente o relaxar. Se está gerando tensão, o direcionamento está feito de forma errada e quase sempre brigando com aquilo que não se quer pensar e que já se está pensando. Então é algo muito complicado, mas de maneira simples, a mais simples que eu posso aqui colocar é o seguinte: é um hábito e esse hábito precisa ser direcionado e precisa merecer uma insistência nossa no sentido saudável de que, da mesma forma que eu mudo minhas atitudes aos poucos, incorporando hábitos, por exemplo, um hábito convencional, um hábito banal do dia a dia, um hábito, sei lá, de organizar minhas coisas pela manhã, no café da manhã. Aí eu organizo de um modo, aí de repente eu percebo que eu posso organizar de outra forma e que eu sou mais ágil daquela forma. A princípio vai ser difícil, porque os hábitos anteriores de organizar daqui a pouco a gente se pega se organizando daquela mesma forma anterior. Ah, mas eu agora me decidi me organizar de outra maneira. E aí eu vou me dando conta, né? Como algo mais banal, né? Um objeto que eu coloque em algum lugar da casa, uma chave, por exemplo, de repente eu decido mudar aquele objeto para outro lugar. Há uma tendência, por exemplo, de a princípio esquecer onde foi que eu coloquei. Ah, eu decidi agora mudar para outro lugar. Isso acontece cotidianamente com as pessoas. Assim é também no mundo mental. Então, a princípio, os hábitos anteriores vão insistir em permanecer em nossa vida. No entanto, se eu tenho um pensamento perturbador, se eu tenho um pensamento negativo e eu aceito sem conflito e sem violência, eu posso, muito bem, eu estou tendo agora um pensamento negativo, agora eu vou pensar positivamente, sem estabelecer nenhum tipo de culpa e de conflito. Eu uso muito a imagem da televisão, a metáfora da televisão. Muitas vezes, trocando de canal, você não sabe o que é que você vai encontrar no próximo canal quando você passa. E quando você passa de canal, ainda que você mude rapidamente a tela, uma imagem agressiva, negativa, perturbadora, você já viu. Assim é a tela mental. Nós pensamos normalmente em imagens. Então a gente já viu aquela imagem. Agora, ficar no canal, permanecer naquele conteúdo ou trocar, aí já é uma escolha nossa. O que eu quero dizer é que nem sempre a gente escolhe as imagens que vêm, porque podem ser do nosso mundo inconsciente. Joana tem uma obra que ela vai dizer que isso não é negativo. Às vezes tem conteúdos que emergem na consciência do inconsciente, que são pensamentos perturbadores, mas que são catarses. Nós estamos jogando para fora. Quantos indivíduos começam a orar, começam a meditar e vêm pensamentos os mais absurdos, incompatíveis com aquele momento. E Joana vai dizer, às vezes não é negativo, às vezes é positivo, é uma catarse que está se jogando para fora. Há também influências do mundo espiritual. Às vezes um pensamento perturbador pode não ser nosso, pode ser uma sugestão do mundo espiritual. O que vai, no entanto, contar é o que é que eu faço com isso. Eu mantenho isso, eu agasalho, eu alimento e retroalimento, ou eu substituo, ou eu troco. À semelhança da metáfora
da televisão, da imagem do canal. Então é mais ou menos essa a ideia de trocar os pensamentos, à semelhança dos hábitos do comportamento, da conduta, os hábitos do pensamento. Agora há pensamentos que estão associados à conduta, a atitudes. Por exemplo, se eu tenho uma tendência de me irritar e de explodir com os outros, primeiro eu tenho que me preocupar em conter a conduta. Quando eu consigo superar o comportamento de agredir os outros, por exemplo, no trânsito, eu tenho o hábito de, por exemplo, xingar alguém que me fecha no trânsito. Então eu preciso primeiro, porque esse pensamento de xingar está sendo mantido por uma conduta de xingar. Eu estou concretizando. Então, primeiro, eu preciso mudar de atitude. Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele se circunscreve predominantemente no comportamento. Por quê? Porque mudando o comportamento, mais tarde outro trabalho vai ser melhor feito. Ele usa, inclusive, esse argumento em Pecado por Pensamento, Bem-aventurados os puros de coração, capítulo 8 do Evangelho, quando ele fala sobre aquele indivíduo que pensa no mal e faz, aquele que pensa no mal e resiste em fazê-lo, está em vias de progredir, e aquele que o mal nem chega a se instalar no seu mundo mental, que já efetuou o progresso. Então, tem condutas que nós pensamos porque nós a alimentamos pela atitude. Então, eu vou evitar xingar no trânsito. A princípio vai ser difícil por causa do hábito. Chegará um momento em que alguém vai me fechar, me vem a onda de raiva e o pensamento de xingar, mas eu já estou contendo o comportamento. Então vem a tentação de xingar, mas eu não estou alimentando essa tentação pela conduta de xingar. E chega um momento que nem o pensamento de xingar passa pela frente e na tela mental, e eu tenho até compaixão daquele indivíduo que me agride. Então é um passo, é um processo, para que a gente não pule etapas. Por isso que no texto O Homem de Bem, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item número 3, Kardec vai dizer, essas características que nós mencionamos não são todas as do homem de bem. Por quê? Porque ele não chega a enumerar as interiores. Ele fala da conduta, de ser tolerante, de ser compassivo, de ser caridoso. Mas se o indivíduo se esforça para praticar essas, as interiores vêm por acréscimo, e com o hábito, o indivíduo instala também no seu mundo interior a pureza de coração. Então, mais ou menos essa é a ideia do pensamento negativo para o pensamento positivo.